Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Essa semana a gente vai falar sobre educação e principalmente com esse contingenciamento que o governo fez aí na verba da educação, principalmente na das universidades. Aí a gente vai receber aqui Leonardo Volpatti, meu amigo Leonardo Volpatti. Leonardo Volpatti é cientista político, é advogado e um dos advogados responsáveis pela ação da UNB que impediu que esse contingenciamento fosse para frente, advertindo o governo que ele tinha que continuar pagando a verba da educação, porque existem áreas ali que não poderiam ser atingidas nesse momento. Então, para a gente entender um pouco mais isso daí, a gente vai falar com o Leonardo Volpatti. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rossi. É um prazer imenso estar aqui novamente, falando sobre educação, falando sobre direito, falando um pouquinho sobre política e da importância também, nesses tempos de crise, de mantermos os recursos para a educação, de buscar que o Estado democrático de direito e a cidadania prevaleça. É um prazer. Beleza. Leonardo, então me fala aí com relação a essa ação que vocês entraram, o seu escritório de advocacia, sua empresa entrou com essa ação por conta desse contingenciamento na UNB. Houve contingenciamento, corte? Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que houve nesse momento? Olha, o meu escritório, Lima Nunes Volpatti, entrou com essa ação tendo em vista que nós entendemos que o governo ele pode realmente fazer os cortes necessários para adequar os seus gastos à sua receita. Ou seja, o governo arrecada impostos e destina esse dinheiro de impostos em investimento em educação, saúde, segurança, saneamento básico. Então, se não há uma entrada de receita, o governo pode cortar os recursos. Ele deve, inclusive, porque é uma medida de responsabilidade fiscal. No entanto, ele tem que justificar o porquê que ele fez isso e trabalhar politicamente na melhor maneira possível para que os serviços públicos, principalmente nesse caso da educação, sejam menos afetados, tenha menos impacto. As atividades, as aulas, a pesquisa sejam minimamente afetados com esse momento de crise que nós enfrentamos. E o que isso não foi feito. E é por isso que nós ajuizamos a ação, porque o ministro da Educação deu um pronunciamento lamentável, que foi que a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia, tinha balbúrdia. A justificativa pública é essa. Então não houve nenhum estudo, não houve nenhum laudo técnico falando que a UNB não tem se destacado na educação, nas pesquisas científicas, muito pelo contrário. Exato. A UNB é uma referência nacional, é motivo de orgulho para nós brasileiros, para o Brasil todo. E ele não justificou, tecnicamente, aonde ele ia cortar e os motivos reais e republicanos por que ele ia cortar. E é por isso que a gente ajuizou a ação e a juíza deu ganho de causa para nós. E me diga uma coisa, para que ele pudesse fazer essa ação, esse contingenciamento nas verbas, segurar as verbas até que o governo melhorasse das pernas e tivesse recursos para ser usados nessas áreas, como que seria essa planilha de cálculos? Ele teria que mostrar isso para a sociedade, mostrar para a Câmara, além dessa expressão que você falou aí, que foi notadamente descaracterizada, foi até debochada, uma expressão debochada. Como é que a gente pode ver que o Ministério deveria apresentar, não só para o Congresso, mas também para a sociedade? Como é que ele poderia fazer esses cálculos, colocar além dos bombons, dos bombons que ele mostrou? Olha, eu acho que eu trato a educação de maneira muito séria. Eu acredito que a educação é o que transforma a vida das pessoas, é o que traz o sonho à realidade, é a ponte que liga um país desenvolvido num país subdesenvolvido. Então nós não podemos tratar a educação como esse ministro da educação tratou, que é chamar de balbúrdia, que é desprestigiar os professores, que é falar que há uma organização ideológica. Eu acredito que a universidade tem que ser tratada de outra forma, primeiramente.
Segundo, os cortes têm que ser feitos de maneira linear. A lei de responsabilidade fiscal, ela exige que em situações como essa, que há necessidade de um contingenciamento de recursos, ou seja, arrecadou pouco, então a previsão de arrecadação não foi a correta, não foi como se esperava, e então vai ter que cortar os recursos que seriam previstos para os gastos. Ou seja, previu-se gastar tanto com universidades, mas não arrecadou, então vai ter que cortar, para não descumprir a lei de responsabilidade fiscal e não endividar o país. Os cortes, quando isso acontece, tem que ser feito de maneira linear, ou seja, ele tem que trazer justificativas técnicas para fazer esse ato administrativo, para fazer esse ato político, e falar, olha, nós vamos ter que cortar porque não recebemos os recursos necessários, o governo não arrecadou, e os cortes são lineares. Ou seja, vão cortar com todas as universidades, mas esses cortes têm que ser feitos de uma maneira estudada, para não impactar nas atividades de ensino, não impactar nas atividades de pesquisa, para valorizar os contratos que já existem entre as universidades e as empresas de limpeza, as empresas que, por exemplo, fornecem alimento para o estudante, enfim. E ele não fez isso, né? Ele chegou simplesmente e falou, uma balbúrdia, essas universidades aí são tudo um antro de gente ideológica e eu vou cortar aqui dessas 3 universidades. E ele não pode segregar isso. Então, o que nós entramos com a ação não é dizendo que o juiz vai suplantar o trabalho administrativo do ministro e vai criar dinheiro, digamos assim. O que nós entramos com a ação é, você pode contingenciar os recursos, porque é a atividade administrativa sua como ministro. Mas faça isso de uma maneira justificada e não de uma maneira de perseguir os estudantes, os reitores e a comunidade acadêmica. Eu entendo assim. Inclusive as pesquisas em andamento não poderiam ser paralisadas, né? As bolsas de mestrado, doutorado, pesquisas em andamento que já tinham certo tempo que estava caminhando, foram paradas por conta dessa desoneração, desse corte de verba, né? Porque as pessoas acham que contingenciamento seria mais ou menos se eles apresentassem esse estudo, fizesse que não tinha dinheiro para mostrar, para pagar a universidade, então tinha que fazer esse corte, então tinha que mostrar esse contingenciamento. A gente vai deixar de pagar até que o governo tenha condições. Então, seria, para a população, corte de verba. Inclusive, muitos alunos aí estão protestando, já teve 2 manifestações, sexta-feira está programada uma greve, principalmente para uma greve geral, principalmente por conta dos cortes na educação. Mas agora, Léo, como é que está indo isso daí? Depois que vocês impetraram essa ação na justiça, surgiram outras ações em outros estados e muitos deles usaram mais ou menos o mesmo que vocês usaram, né? Eles fizeram uma abordagem semelhante à de vocês e enumerando o que vocês colocaram na ação. Você está vendo isso se repetir com entusiasmo? Como é que está sendo isso daí? Não, eu acho que há uma convergência do entendimento que aqueles são os argumentos necessários para impedir essa ilegalidade do ministro, né? Eu acho que, como você falou no início, essa questão do corte, da maneira como foi feita, sinaliza de uma maneira muito ruim para a comunidade internacional, para as universidades internacionais que têm parcerias com a UNB. A UNB hoje é uma universidade reconhecida internacionalmente, ela tem convênios com outras universidades para desenvolver pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Então, quando uma universidade ou um país que é parceiro da Universidade de Brasília, que é parceiro do Brasil, vê que um ministro, numa canetada, numa declaração infeliz, corta recursos, e não tem nenhum mero procedimento para se averiguar como cortar esses recursos, isso cria uma expectativa muito ruim, porque os pesquisadores meio que desistem já de uma situação precária que eles já estão de pesquisar, muitas vezes decidem até mudar para o exterior, e tem a questão da fuga de cérebros, né? Que é a fuga de mão de obra qualificada e de pesquisadores que poderiam desenvolver tecnologia no país, e cria uma sensação muito ruim para a academia. Então isso mostra mais uma vez a ignorância que o ministro teve e a infelicidade dele, porque ele, como ministro da Educação, o dever funcional dele é reunir os reitores das universidades e falar: gente, não está tendo recurso,
E a gente precisa trabalhar de uma maneira que a educação brasileira tenha menos que prejuízo possível. Os reitores indicassem soluções. Áreas que poderiam ser reduzidos os investimentos. Devia ter um acordo, uma coordenação para que a educação sofresse menos e não simplesmente uma canetada autoritária da maneira como foi feita. A juíza ela teve razão, porque ela combateu essa ilegalidade através da nossa ação. A nossa ação, no meu escritório, atuou em defesa do Diretório Central dos Estudantes da UNB, a gente representou eles, e a gente alegou, juntamente com os outros advogados, deputados, senadores que entraram com a ação também, essa ilegalidade do ministro não apresentar os motivos pela quais ele deveria cortar os recursos. Os estudos que deveriam cortar os recursos e como faria isso. E a juíza mandou, através da decisão agora liminar, que ele apresente estudos, que ele apresente justificativas, porque o ato público, o ato administrativo, não é igual ao ato da vida privada numa empresa, que o patrão decide, pronto, acabou, e os funcionários têm que acatar, digamos assim. No caso do ato público, ele tem que ser justificado segundo as regras públicas, segundo o melhor entendimento e o bem-estar social. E me diga uma coisa, com relação, você percebe, o governo demonstrou gastos inadequados ou uma ingerência em relação ao orçamento, tirando das universidades e investindo num outro setor? Há percepção em relação a isso daí? Ou vocês não averiguaram isso? A justificativa que eles apresentaram, a justificativa política para dar legitimidade a esse discurso, não, nós estamos tirando das universidades, que o Brasil já gasta muito com os universitários, e vamos investir no ensino básico, porque aí com o ensino básico é onde realmente tem a formação da pessoa, é onde precisa, é onde a pessoa mais pobre está. Mas ele justificou isso só para aquela base de apoio, continuar apoiando essa narrativa. Só em discurso? Isso. Ou houve alguma ação assim mais direta, Isso. mais propriamente dita? Ficou só na conversa, ele falou, não, a gente vai tirar das universidades porque está investindo muito. Os estudantes vão para as universidades para usar droga, para fazer festinha, fazer apologia a ideologias de esquerda, e, no entanto, vamos tirar e colocar no ensino básico. Isso. Mas o ensino básico continua do mesmo jeito? Não, muito pelo contrário, foi cortado o recurso do ensino básico. Então, isso é uma narrativa para conquistar aquele pessoal que apoia o governo, mas, na verdade, cortou também do ensino básico, e o único local que não foi cortado recursos, até onde eu sei, foram as escolas militares. Talvez por causa desse viés mais militaresco do governo. Mas o que eu quero dizer a educação ela precisa de investimento, ela precisa principalmente de coordenação entre a política, os técnicos, os professores e a comunidade. Só assim a gente vai ter uma educação de qualidade. Maravilha. Lembrando para você de casa que você pode ver e rever esse e outros programas através do website paineldacidadania.com.br ou através de nossas redes sociais. Todas são Painel da Cidadania. E também solicitar através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Eu vou dar uma paralisada aqui, um minutinho para o intervalo e a gente volta agora, ok? Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Olá pessoal, estamos de volta aqui. A gente nesse programa está conversando com Leonardo Volpatti. Leonardo Volpatti é cientista político, advogado, um dos responsáveis pela ação impetrada
na justiça através da UNB, trabalhando em si, em direção a uma educação de qualidade, como ele mesmo falou aqui, para evitar esse contingenciamento e uma explicação um pouco melhor do governo para tirar essa verba de educação e verbas importantes. Bem, Léo, e agora a situação política permite que o governo faça ações dessa natureza, com tanto movimento, tanto burburinho? Olha, eu vejo que nós estamos enfrentando uma crise econômica, mas também uma paralisia do governo, né? A gente não vê, por exemplo, ações concretas na área de políticas públicas. Qual que é a política pública energética nossa, a não ser do que já estava sendo feito? Qual é a política pública nossa para liberar crédito para o empreendedor, para gerar emprego? Qual é a política pública para a educação, para desenvolver nossos jovens? Nós vimos que já passou 6 meses de governo e não há nada concreto que nos lembre, a não ser o decreto das armas, a não ser, por exemplo, agora essa alteração na legislação de trânsito, na questão da cadeirinha, a questão de não ter radares. Então, falta muito, realmente, o governo mirar para situações concretas, problemas concretos que a população enfrenta. 13 milhões de desempregados, ou seja, a gente está aí com quase, digamos assim, 20% da população economicamente ativa desempregada ou trabalhando informalmente, e isso impacta no consumo, que impacta na produção, que impacta no desemprego, que impacta na falta de arrecadação de impostos, e o governo não apresenta nenhuma resposta para isso. Eu vejo uma chantagem muito grande, travando toda a política pública, toda a questão dos incentivos para a sociedade se desenvolver, em prol da aprovação da reforma da Previdência. Então, na verdade... Está tentando barganhar. Está tentando barganhar. Então, o que eu vejo, na verdade, é uma coação, né? Uhum. Não é uma política de convencimento, porque a proposta é melhor, porque é o melhor para o país. É uma coação com os empresários, com os comerciantes, com os professores. Então, é um governo que tenta colocar as coisas de cima para baixo. E eu acho que isso não vai dar certo. A gente tem percebido também que o governo está criando políticas públicas, está trabalhando por um certo nicho, um pequeno grupo. Você falou aí em relação ao decreto das armas, que flexibilizou, o outro decreto das armas que flexibilizou a compra, o primeiro foi em relação à posse, né? E esse outro agora em relação à compra de armas. A gente viu aí a retirada dos radares, essa mudança do Código de Trânsito, a retirada da cadeirinha. Então a gente está percebendo que atende um grupo mínimo de pessoas e a população em geral, como a melhoria da economia, maior produção da nossa indústria, criação de empregos, isso a gente não tem visto. E um dos fatores que faz com que o governo tenha, assim, um certo público que admire essas ações, que na minha visão são ações mínimas, é falta de uma educação de qualidade. No entanto, ele já vem batendo sempre na educação. Tentar transformar as escolas militares em número maiores, tentar criar mais escolas militares, tirar a verba da educação, como ele falou a princípio, né, que estava retirando das universidades para colocar no ensino básico. Acabou nenhuma nem outra. Como é que a gente pode mostrar para a sociedade que deixar de investir na educação só vai fazer com que gestores e políticos dessa natureza aumente no Brasil? E os políticos de qualidade, essa evasão de cérebro que você falou, a gente pode considerar também em pessoas que procuram melhores condições de vida, melhores desenvolvimento e têm uma cultura um tanto quanto progressista. A gente não vê isso dentro da educação, fugindo. Eu acho que eu estava discutindo isso essa semana com meu sócio e como advogado e como cientista político, nós buscamos sempre achar regras e incentivos para que as pessoas se comportem de uma determinada maneira individualmente, para que isso tenha um resultado melhor mais socialmente. Uhum. Então a gente cria regras de que a pessoa tem que se comportar de tal conduta, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tudo mais.
Só que a gente sabe que as regras em si e esses incentivos, eles são muito importantes. Mas se não houver realmente uma ética e uma moral social, uma conscientização sobre, principalmente nas sociedades latinas, que a gente faz parte, de que a gente abrir mão um pouco do interesse individual e pensar um pouco mais no coletivo, pensar em melhorar a vida das pessoas como um todo, agir individualmente para melhorar a vida das pessoas como um todo, não tem solução, os incentivos, as regras. Então eu vejo que a diferença entre os países desenvolvidos, os países que há uma seriedade maior com a pessoa, com o cidadão, com o trato da coisa pública, é que as pessoas se comportam de maneira diferente. Elas se comportam de uma maneira de não ver só o interesse individual imediato e ver também o interesse coletivo a médio e longo prazo. Só que num país pobre como o nosso, é difícil falar isso e parece uma hipocrisia, porque há necessidades imediatas, necessidades econômicas imediatas. Então, acho que o nosso país, a grande virada realmente de desenvolvimento do nosso país é começar a transformar, conseguir o mínimo da necessidade imediata econômica e começar a pensar já na necessidade a médio e longo prazo, que é a educação, que é a conscientização, que é a importância dos valores cívicos, que é importante respeitar o outro, que é importante principalmente o Estado parar de respeitar o cidadão, que é o que mais acontece. O Estado não respeita o cidadão, o Estado é o primeiro a passar por cima do direito do cidadão, e eu falo isso como advogado, nós entramos com ação todo dia contra o Estado, por causa disso, por causa de uma negativa de medicamento, por causa de uma fila, por causa de uma tentativa do Estado de não prover saúde, educação, segurança. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que... A educação entra aí, nessa conscientização e nessa ética que é necessário que as pessoas tenham para a gente mudar o comportamento dos políticos e das instituições. Você também é egresso da UNB e a gente percebe assim uma certa empolgação quando você entrou com essa ação, eu lhe acompanhando em redes sociais, conversando, bate-papo, eu percebi que você tem uma certa empolgação, ficou bem empolgado, assim, emocionado com essa ação específica da UNB, e isso assim deu um gás maior para você entrar com a ação, e você fala assim com uma certa empolgação. Você também tem nacionalidade italiana. Sim. Né? E você fala assim que a gente deve se preocupar um pouco mais coletivamente e o Estado respeitar o cidadão como cidadão, para que a pessoa exerça sua cidadania pelo menos de modo mais completo. Eu não falo nem de uma cidadania plena, porque para que isso aconteça, a gente precisa desenvolver um pouco mais. E como é que a gente faz com que as pessoas entendam que se elas não participarem, essa cidadania que elas desejam é esse desenvolvimento, começando pelo desenvolvimento social da pessoa, para acontecer precisa de uma participação mais efetiva. E o que a gente pode sugerir para a sociedade em relação a isso? Olha, aí já entra um pouco mais, eu vou começar mais na linha da ciência política para depois ir para o direito. Nós copiamos muitas instituições dos Estados Unidos, principalmente da metade do século para cá. Então, só que a gente não copiou o mais importante nos Estados Unidos. A gente copiou a forma de Estado, a forma de governo, presidencialista e tudo mais. Mas a gente não copiou a fundamentação, a base de onde surgiu essas instituições, que é basicamente o associativismo. Sim. Ou seja, os americanos, eles têm muito forte nisso o bairro, por exemplo. O conselho comunitário de bairro deles discutem os problemas do bairro, de segurança, de educação. Para você ter uma ideia... O voto distrital. O voto distrital talvez seja uma solução na reforma política e eleitoral. Para você ter uma ideia, nessas comunidades, nesses bairros, discute inclusive a qualidade da educação do bairro. Os professores são chamados para prestar contas, o diretor de ensino, a comunidade que é associativista cobra isso. Qual que é a dificuldade de implementar isso no Brasil? Que muitas vezes a população nem sabe como fazer isso e muitas vezes há uma cultura autoritária de colocar de cima para baixo as coisas, de tirar o poder daquelas pessoas que estão com uma situação de maior pobreza. Então falta um pouco também, eu acredito que isso seria o grande salto,
de uma política pública de valorização do cidadão, não ver o cidadão mais como contribuinte apenas. Hoje nós não somos cidadãos no Brasil. Sim. Uhum. Há cidadãos de classe média alta, o pobre ele é contribuinte. Uhum. Ele é trabalhador, ele não tem o mesmo status na prática. Então nós temos que valorizar uma política pública educacional para o cidadão que está numa comunidade carente, entender como funciona a escola, como deveria ser o Estado, como deveria ser os professores, como ele deve ser atendido, como ele não deve ser tratado. E infelizmente a gente não conscientiza isso, fica com essas informações só para as classes que têm interesse. E infelizmente a gente não consegue mudar essa cultura. Uhum. Então hoje no Brasil nós temos castas que têm direitos e cidadanias diferentes e a gente precisa subverter essa lógica. E eu não digo isso assim, não, você está sendo esquerdista, não sei o quê. Eu digo isso como... Eu estou falando dos Estados Unidos. O artigo 5º da Constituição. Eu estou falando dos Estados Unidos. Eu tô usando o exemplo dos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo. Exatamente. Então, esse fortalecimento das pessoas em comunidades para valorizar políticas públicas, para discutir problemas e achar soluções por eles mesmos, a gente precisa fazer no Brasil. Você é nacionalidade italiana também. Uma vez eu escrevi um artigo, eu fiz um trabalho baseado no trabalho do Robert Putnam, que ele fez um estudo no sul da Itália, onde aquelas associações, aqueles bairros onde a sociedade participava, as políticas públicas chegavam mais rápido e o nível de corrupção era menor. Seria mais ou menos nessa linha aí. Com certeza. Leonardo, eu queria te agradecer imensamente por essa sua participação e queria que você fizesse suas considerações finais aí em relação à educação e esse bate-papo que a gente fez aí agora. Olha, eu gostaria de me dirigir agora, quem está em casa, que está nos assistindo, que não acredite de pronto nas mensagens que chegam no WhatsApp, por exemplo, falando alguma coisa ou com vídeos. As nossas universidades, elas são universidades referenciadas no mundo inteiro e nós estamos evoluindo cada vez mais. Se há algum erro, algum prejuízo, alguma coisa que atrapalhe, que não está desenvolvendo a educação como deveria ser, precisa ser corrigido, precisa ser avaliado e cada vez mais a comunidade tem que participar. Mas eu digo o seguinte, nós não podemos de maneira alguma descredenciar nossos professores, nossos estudantes, nossas universidades, porque se nós fizermos isso, é o caminho para o atraso e o caminho não tem volta. Nós temos que olhar para frente no desenvolvimento e o desenvolvimento vem através da educação. Muito obrigado. Maravilha. Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui e para você de casa, um forte abraço e até a próxima semana.